Ei, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre os parques aquáticos lá de Orlando. E agora é a vez do parque aquático da Universal, que é o Volcano Bay. A Universal gosta de chamar ele de parque temático e não parque aquático, mas isso não interessa muito para nós. Para mim ele é um parque aquático porque só tem atrações aquáticas. Esse parque é totalmente inspirado nas ilhas do Oceano Pacífico e principalmente na cultura polinésia. E o seu símbolo principal é um vulcão, por isso o nome Volcano Bay, que é tipo assim, Baía do Vulcão, né? Como se fosse uma praia em volta do vulcão, é isso que o nome quer dizer. E esse vulcão fica localizado bem no centro do parque, como era de se esperar. Por trás da decoração e do tema do parque, a Universal até inventou uma lenda, né, para dar base a isso tudo, só que essa lenda é um pouquinho comprida, então eu não vou ficar falando dela aqui pra vocês, mas se alguém tiver curiosidade de ler sobre a lenda, eu vou deixar no box de descrição pra vocês, tá bom? O grande diferencial desse parque é que ele introduz o conceito de fila virtual. Todos os visitantes, ao chegar no parque, recebem uma pulseira que é chamada de tapu-tapu. E essa pulseira é bem interativa, assim como as Magic Bands que são lá no Complexo Disney. É através dela que você vai entrar nas filas dos brinquedos. Funciona assim: quando você chegar, você vai receber sua tapu-tapu. E toda vez que você quiser ir em algum brinquedo, é só você ir até a entrada dele. Em cada um deles vai ter um totem. Você vai encostar a sua pulseira próxima a esse totem, que vai estar indicando qual o tempo de fila no momento para o brinquedo. E a tapu-tapu vai registrar que você quer ir nessa atração e quanto tempo falta. Então é como se você estivesse na fila através dela. Quando estiver chegando o horário de você brincar, uns 10 minutos antes, ela vai vibrar e emitir uns sinais sonoros para você perceber que é a sua hora. E depois que você for no brinquedo, é só você ir repetindo o procedimento para outras atrações que você quiser ir. Além dessa função da fila virtual, ela tem algumas outras funções, assim como as Magic Bands, como por exemplo, fazer compras sem utilizar o cartão de crédito, caso você registre ele na tapu-tapu quando você entrar no parque, e também o registro de fotos em alguns pontos oficiais que existem lá no Volcano Bay. Você não vai pagar nada para utilizar essa pulseira, porém, ao final do seu dia de parque, você vai ter que devolvê-la na saída lá do parque. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre todas as atrações, personagens e restaurantes que você vai encontrar nesse parque aquático da Universal. Os parques aquáticos da Disney, como eu falei nos vídeos passados, não são divididos em áreas, mas o Volcano Bay é. Então eu vou falar sobre as atrações desse parque, seguindo a ordem com que elas aparecem no mapa e sempre falando a quais áreas elas pertencem. Antes de eu começar a falar sobre o roteiro do Volcano Bay, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu joinha aqui pra mim se você gostar desse vídeo. Isso tudo ajuda muito no crescimento, na divulgação do canal. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. O endereço tá sempre passando aqui pra vocês. E também vai estar no box de descrição. Começando então pelas atrações do parque, a primeira área que tem lá é a área Volcano, que é a área do vulcão propriamente dito. Apesar de alguns toboáguas saírem ou passarem por esse vulcão, oficialmente, né, no mapa oficial do parque, ele possui apenas uma atração, que na verdade não é nem bem uma atração, é a chamada Vol The Spirit of Krakatau, que é na verdade umas trilhas que existem dentro do vulcão, onde você pode passear e que tem várias interatividades, né, ao longo desse passeio, que vão contando a história daquela lenda que eu falei pra vocês por trás da criação do Volcano Bay. Partindo então para a próxima área, onde começam as atrações propriamente ditas, que é a Rainforest Village. Gente, um último adendo aqui, antes de eu começar as atrações da Rainforest Village. Muitos toboáguas lá do Volcano Bay são impares, tá? Então eu vou falar o nome como se fosse de uma atração, mas na verdade às vezes vão ter vários toboáguas que você vai poder aproveitar e eles vão estar listados separadinhos no mapa. Os primeiros toboáguas então, Kala and Tai Nui Serpentine Body Slides, que são dois toboáguas, como eu falei, um azul e um verde. Um é o chamado Kala e o outro é o chamado Tai Nui, no qual dois visitantes entram simultaneamente, um em cada cápsula, referente a cada um dos toboáguas. O visitante entra, encosta na parede, né, se prepara e de repente o chão abre e ele despenca no brinquedo. No caso, para esses dois toboáguas, o azul é o mais rápido, só que o verde tem mais curvas, então são experiências diferentes. E para poder brincar lá, você vai precisar ter pelo menos 122 centímetros de altura
e, no máximo, 125 quilos. Os próximos toboáguas são o Oh Yeah e o Oh No Drop Slides, que são 2 toboáguas fechados, um roxo e um verde. Eles são bem menos radicais que os anteriores. E ao final do toboágua, eles lançam o visitante em uma piscina bem funda de 3 metros de profundidade. Então fique atento que só pode ir nesses brinquedos quem já souber nadar. E eles também têm uma altura mínima de 122 centímetros, mas não tem restrição de peso. Aí nessa área existe também a chamada Puka Uli Lagoon, que é uma piscina localizada ao lado da piscina onde os toboáguas Oh Yeah e Oh No deixam os visitantes, aquela piscina de 3 metros de profundidade. Essa Puka Uli Lagoon fica ao lado dessa piscina, não é a piscina de 3 metros, tá, gente? É uma piscina do ladinho. Mas para quem quer ficar relaxando, né, tranquilamente, tomando um banho de piscina, um solzinho, bem light. Agora mais 2 toboáguas que são os chamados Makupuiri Round Raft Rides. São nomes bem difíceis, né, vocês estão percebendo. Eles são 2 toboáguas sem muita adrenalina, onde toda a família vai poder aproveitar juntos, porque você vai em boias para até 6 pessoas. Essa atração tem algumas quedas e alguns vórtices que fazem o bote ficar girando para dar um pouquinho de emoção, e a altura mínima dela é 107 centímetros. Nessa área também existe um rio bravo, não é um rio lento, tá, gente? Um rio bravo, chamado Chiawa the Fearless River. Ele rodeia toda essa área do Rainforest Village. Como ele é um rio mais bravinho, são oferecidos coletes salva-vidas. Se eu não me engano, todo mundo tem que usar para brincar nesse rio, tá, gente? E ele também tem restrição mínima de altura, que é de 107 centímetros. Mas para quem está entre 107 centímetros e 122 centímetros, é preciso ter alguém supervisionando para poder brincar. Você não pode ir sozinho. Acima de 122, tá liberado. Aí existe uma praia em volta desse rio bravo, que é a chamada Hammerhead Beach. Outros toboáguas que existem nessa área também são os Taniuha Tubes, Tonga e Haki. Um deles é o Tonga e o outro é o Haki. Eles têm 2 nomes, mas na verdade são 4 toboáguas, onde se descem boias para 1 ou 2 pessoas. Eles não são muito radicais também, só algumas curvas e descidas. E tem alguns jatos de água que ficam jogando água em você ao longo do caminho, bem refrescante, né? Mais uma vez, a altura mínima é 107 centímetros. Mas para quem tem menos de 122 centímetros, tem que ir acompanhado por alguém maior. E além disso, o peso máximo combinado, né, para as 2 pessoas, para quem vai em boia de 2 pessoas, é de 204 quilos. Para finalizar essa área, ainda existem os Punga Racers, que são 4 toboáguas que simulam uma corrida entre os visitantes que brincam por lá. Os tubos saem de dentro do vulcão e os visitantes descem neles em tapetinhos. Quem chegar primeiro ganha, adivinha o que? Um jato d'água de prêmio. Para brincar, você tem que ter mais de 107 centímetros novamente, mas lembre-se, para quem tem menos de 122 centímetros, tem que ter um acompanhante por perto. A próxima área é a chamada River Village. Nessa área do parque existe uma das atrações mais concorridas de lá, que é a Krakatau Waka Coaster, que é uma montanha-russa aquática com boias parecidas com canoas, que comportam até 4 pessoas. Ela é considerada uma montanha-russa porque, além de descidas, também tem subidas e o trajeto dela passa por dentro do vulcão. Como eu falei, ela é uma das sensações do parque, mas para brincar você tem que ter 107 centímetros de altura pelo menos. Se tiver menos de 122 centímetros, tem que estar acompanhado por alguém maior. E o peso total das 4 pessoas que vão no bote não pode ultrapassar 317 quilos. Ali nessa área também existem alguns playgrounds infantis. O primeiro deles é o Hunamuka Reef, que é um playground aquático para crianças maiorzinhas. Ele tem algumas piscinas mais rasas, alguns escorregadores, aquelas arminhas de ficar fazendo guerrinha de água, entre outros brinquedos. O outro playground infantil é o chamado Tot Chick Reef, que tem atrações bem parecidas com o playground anterior, mas dessa vez é para as crianças bem menorzinhas. A próxima atração do parque é o chamado Kopiku Way Winding River, que é um rio lento, dessa vez é aquele mais para quem quer relaxar, ficar tranquilinho, às vezes até tirar uma soneca. É daqueles em que você pega lá a sua boia individual, deita nela e deixa se levar pela correnteza, bem para relaxar mesmo.
A última atração dessa área são os toboáguas chamados Rono e Kamoana, que são mais 2 toboáguas para brincar em várias pessoas, só que dessa vez eles são mais radicais, com curvas bem rápidas. No Onu, que é o toboágua azul, as boias são para até 4 pessoas e ele tem uma restrição de peso máximo combinado, né, entre as 4 pessoas de 317 quilos e a altura mínima para brincar é 122 centímetros. Já no Ika Moana, que é o toboágua verde, as boias são para até 5 pessoas. A altura mínima é de 107 centímetros e o peso máximo combinado é de 363 quilogramas. A última área desse parque é a chamada Wave Village. Nela existe a atração mais radical desse parque, que também é uma das sensações. É o chamado Ko-Okiri Body Plunge, que é outro toboágua naquele esquema em que você entra na cápsula, depois o chão se abre e você despenca. Esse tem 38 metros de altura e 70 graus de inclinação. É bem vertical, é bem rapidão mesmo. E para brincar você vai ter que ter pelo menos 122 centímetros de altura e no máximo 135 quilos. Aí, ao lado desse toboágua, existe a chamada The Reef, que é uma piscina onde você vai poder relaxar observando os corajosos descerem nesse toboágua, né, que tem um tubo transparente. Então você vai poder ficar assistindo a esse show de camarote enquanto você estiver lá fazendo o seu relaxamento. Para finalizar, a última atração dessa área e também a última atração do parque é a chamada Waturi Beach, que nada mais é que a área que compreende a piscina de ondas, que é capaz de gerar ondas bem grandes, e a praia que tem em volta dela, ou seja, é a prainha que tem em volta do vulcão com a piscina de ondas do parque. Agora, na parte de personagem, gente, nem é pra ter essa parte, porque na verdade esse parque não oferece nenhum personagem. É só pra eu poder dizer isso aí mesmo pra vocês. E para finalizar, então, a gente vai falar dos restaurantes, né? Como é a alimentação nesse parque. Assim como os parques aquáticos da Disney, o Volcano Bay também só conta com restaurantes do tipo Quick Service. Alguns são daqueles em que você tem lugar para se sentar, para fazer sua refeição. E outros são alguns quiosques apenas, onde você pega sua comida ou sua bebida e vai curtir o parque. Então, começando pelos restaurantes onde você tem opção de onde se sentar, existem nesse parque os chamados Bamboo, que serve hambúrgueres, sanduíches e cachorros quentes, Wakawai Eats, que serve saladas e pizzas, o Kohola Reef Restaurant and Social Club, que serve pizzas, hambúrgueres e pratos de frango ou costela com acompanhamentos. Agora, na parte de quiosques, também existem apenas 3 opções, que são os chamados The Fishing Frog, que serve aqueles pokeballs, né, que são tipo aquelas saladas havaianas e tacos, o Kunuku Boat Bar, que serve bebidas alcoólicas, e o Dancing Dragons Boat Bar, que serve principalmente bebidas alcoólicas. Aí, assim como nos parques aquáticos da Disney, você também tem a opção de adquirir aquelas canecas com refil de refrigerantes e outras bebidas de máquina para você tomar ao longo do dia. Porém, no caso da Universal, essa caneca é a mesma que você pode adquirir nos parques temáticos, né, no Universal Studios e no Islands of Adventure. Aí funciona da seguinte maneira: na primeira vez que você for usar a caneca, né, quando você for efetivamente comprá-la em qualquer um desses 3 parques, você vai pagar $16 e vai ter direito ao refrigerante ilimitado ao longo do seu dia. E aí, nos outros dias, você pode usar a mesma caneca, pagando $8 para ter o refil naquele dia. Os refis são limitados dia a dia, como eu falei, porém você pode usar a caneca quantas vezes você quiser. Pessoal, então essas foram as dicas para você montar o seu roteiro do Volcano Bay. Como vocês podem ver, né, devido à questão da tapo-tapo, da fila virtual, não dá para você fazer um roteiro assim muito bem planejado, porque vai depender muito de como estiverem as filas, mas é sempre bom saber quais são as atrações mais concorridas para quando você chegar no parque você já correr, entrar na fila virtual delas, se você quiser ir nessas atrações, é lógico. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre o Volcano Bay, sobre essa questão da fila virtual, né, que eu sei que confunde um pouco, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Muito obrigada mais uma vez por assistirem aos meus vídeos e acompanharem aqui o canal, e até a próxima!